Bom dia, como vocês estão? Mais uma semana aqui, onde a gente vai falar algumas coisinhas para que a sua vida seja mais extraordinária. E hoje eu quero falar aqui sobre algumas coisinhas, até coloquei o nome aqui dessa live, A Chave para o Seu Sucesso. Eu sei que muitas vezes a gente acaba tendo aquela sensação, né? Já falaram para mim, ai Grazi, já fiz de tudo, mas não tenho resultados, não consigo ter uma prosperidade financeira, o dinheiro não sobra, eu não entendo como que eu muitas vezes não sou reconhecida no meu trabalho. São queixas que eu recebo diariamente, praticamente aqui. E eu vejo que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não estão aplicando ali essa chave, esse segredo, e por isso fica essa sensação que as coisas não acontecem e que a gente não sai do lugar. Você já se sentiu assim, de alguma maneira, em algum momento da sua vida? Eu tenho certeza que pelo menos em uma situação você já teve esse sentimento que as coisas não saem do lugar. Então, hoje eu vou trazer para você algumas coisas que vão fazer você refletir um pouquinho sobre isso, para você aplicar mais na sua vida. Porque é o que eu falo, todo mundo quer ser mais feliz, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer ir além. Né? Quando a gente não tem mais esse desejo, quando a gente não tem mais essa vontade, quando a gente não tem mais esse ímpeto, a nossa vida perde a graça. E a gente precisa, inclusive, estar alimentando isso sempre, em todos os momentos, diariamente. A gente precisa estar alimentando tudo isso para que a gente tenha mais energia, para que a gente tenha mais força, para a gente chegar onde a gente quer. Porque é o que eu sempre falo, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E quantas vezes a gente vai vivendo a nossa vida com essa sensação que a gente está sendo levada pelos acontecimentos, a gente acorda, a nossa semana começa e a gente não sabe, a gente não tem a gente até tem um objetivo, mas parece que acontece um monte de coisa o tempo todo que nos desvia desses objetivos. E aí é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer para você essa chave que você pode começar a aplicar hoje para que a sua vida seja melhor, para que você chegue cada vez mais perto de onde você deseja. O primeiro ponto aqui, gente, é sempre você ter um objetivo claro. Como eu falei, às vezes a gente não sabe onde a gente quer chegar e aí a gente fica se sentindo perdida. Então, a gente precisa exercitar isso, porque é mais fácil a gente pensar nas coisas que a gente não quer. E aí a gente fica focado naquilo, ai, não quero isso, não quero um trabalho assim, não quero um relacionamento assim, não quero, não quero, não quero. Mas e aí? O que que você quer de verdade? Porque quando a gente só foca no que a gente não quer, o nosso cérebro, gente, ele não entende a diferença do que a gente quer e do que a gente não quer. E aí é como se a gente acabasse, o nosso cérebro vai fazer de tudo ali para aquilo acontecer na nossa vida. Então é como se a gente ficasse o tempo todo pedindo as coisas que a gente não quer. Então, não quero, não quero, não quero briga, não quero desarmonia, não quero falta de dinheiro. E muitas vezes é isso que a gente acaba vivendo. Por quê? Porque a gente fica tão focada nessas coisas que a gente acaba esquecendo de pensar nas coisas que a gente quer de verdade. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro ponto de tudo para o seu sucesso, para você ter mais resultados, é você ter clareza de onde você quer chegar. É você ter assim, um horizonte, você ter uma meta, você ter algo que você quer alcançar. Por mais que você mude de ideia no meio do caminho, não tem problema. Isso pode acontecer, isso é natural que aconteça, porque a gente vai evoluindo e os nossos objetivos vão mudando. Não tem problema. Mas você precisa ter um objetivo em mente, você precisa ter um norte ali para você seguir e para você pautar a sua vida, as suas ações, para você chegar mais perto. Aí, quando você estiver diante de uma escolha, quando você estiver diante de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você vai ter a consciência para você escolher. Será que esse caminho vai me deixar mais perto ou mais longe de onde eu quero chegar?
E aí você vai estar sempre fazendo essa análise e você vai estar sempre olhando para isso, e isso vai te dar mais consciência em tudo que você for fazer. E aí você vai parar de ter aquela sensação que a vida está escolhendo por você. E você vai retomar ali as rédeas, retomar o controle sobre um monte de coisa que você vive, um monte de coisa que acontece com você e que muitas vezes passa despercebida. Então, a gente ter clareza do sonho, do objetivo e a gente saber que a todo momento a gente está fazendo escolhas. Se eu for por esse caminho, será que vai me deixar mais perto ou mais longe de onde eu quero chegar? Então começa a trazer isso, começa a ter esse olhar, começa a ter esse pensamento, que você vai ver que você vai ficar com mais leveza até em tudo que você for fazer e menos culpa, porque muitas vezes a gente acaba não indo por um caminho porque a gente se sente culpado, a gente por conta da dependência emocional, né, gente? A gente acha que se a gente for por ali, alguém vai ficar chateado, se a gente for por esse caminho, a gente vai deixar alguém para trás. E quantas vezes a gente vai se encolhendo? Quantas vezes você já se encolheu para não desapontar alguém? Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso acaba acontecendo bastante. Peço desculpa se tiver barulho aqui, tá? Externo, mas espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. E outro ponto aqui, seguindo aqui, né? A gente saber onde a gente quer chegar, a gente saber que a todo momento a gente está fazendo uma escolha. E outro ponto que é muito importante é a gente aplicar a todo momento o ciclo da autoconfiança, que é um método que eu utilizo nos meus acompanhamentos, nos meus programas e que eu já trouxe aqui, tenho trazido para vocês cada vez mais. O que consiste esse ciclo da autoconfiança? É a gente estar fazendo uma análise o tempo todo sobre a gente mesma. E fazer essa análise consiste da gente se olhar sem máscaras, a gente não mentir para a gente mesma, porque em muitos momentos a gente acaba se enganando. A gente tem coisas que a gente não quer enxergar, tem coisas que dói a gente olhar, tem coisas que dói a gente entender. Até uma pergunta, né, que às vezes acontece. Ai, Grazi, não entendi isso que você está falando, tal. Aí vem o questionamento. Você não entendeu mesmo? Ou está complicado você ter entendido? Sabe? Porque às vezes a gente precisa de um tempo para a gente processar algumas coisas. E no ciclo da autoconfiança, a gente tem 3 passos que a gente precisa estar. É um ciclo, a gente tem que estar voltando neles o tempo todo. O primeiro passo é o resgate. A gente resgatar a nossa essência, a gente entender as nossas emoções, as nossas feridas emocionais. Esse resgate ele vem com o autoconhecimento. Então, você entender como a sua mente funciona, você entender as feridas emocionais que estão presentes aí em você e que vão muitas vezes guiando as suas decisões sem você perceber. Aquelas feridas emocionais que dão origem aos 5 perfis de pessoas que eu sempre trago aqui para vocês, né? Então, assim, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da manipulação, a ferida da humilhação e a ferida da exclusão ou traição. Então, quantas vezes a gente vai guiando as nossas decisões porque a gente tem medo? A gente pode ter medo de ser rejeitada, a gente tem medo de ser abandonada, de ficar sozinha. Então, a gente escolhe um caminho ali que é mais confortável, mesmo que seja prejudicial para a gente. E a gente vai tendo essas decisões inconscientemente. A gente não percebe que essas feridas, esses medos que a gente tem, eles guiam a nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. E aí, quando a gente traz essa clareza, quando a gente traz essa consciência, a gente consegue ter um olhar ali mais claro da nossa vida, mais claro da nossa história, mais claro das decisões que a gente está tomando. Então, esse é o primeiro passo ali que vem o resgate, que vem do autoconhecimento. Então, a gente tem que estar o tempo todo. Ah, está acontecendo tal coisa, tal situação, eu tô chateada, tô triste.
Mas por que isso está acontecendo? Qual que é o medo que está ali? Eu estou achando que as pessoas não estão, é, vamos dizer assim, gostando de mim do jeito que eu sou? Porque isso acontece muito, gente. A gente guia as nossas decisões porque a gente tem medo de desagradar as pessoas, a gente tem medo de não ser aceita. Então, às vezes, a gente quer seguir um caminho, mas aí no fundo a gente acha que a gente vai ser criticada, que a gente vai ser julgada. Aí a gente já vem aquele questionamento: mas será que eu sou tão boa assim? Será que tem tanta gente melhor do que eu? Tem tantas pessoas que sabem mais do que eu? Tem tantas pessoas que estudaram há muito mais tempo que eu? E aí a gente vai se encolhendo, a gente vai se deixando para depois, a gente vai deixando aquela decisão para depois, a gente vai deixando esse passo que muitas vezes é tão importante na nossa vida, que vai fazer aquela diferença lá no futuro, mas a gente deixa para depois. Por quê? Porque no fundo a gente tem se deixado levar pelos medos que a gente tem, esses medos que para muita gente ainda vem, se apresenta de forma inconsciente. E quando a gente vai nesse primeiro passo do ciclo da autoconfiança, é como se a sensação, gente, literalmente, tá? Já ouvi isso até semana passada. Eu fiz um retorno com uma cliente que passou pela mentoria Despertar com o primeiro passo, o primeiro programa, que é o mapeamento emocional. E ela falou: Grazi, agora eu entendo muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu entendo por que eu precisei agir daquele jeito com as pessoas que eu amo. Eu entendo porque em alguns momentos, hoje eu tenho a consciência que eu machuquei algumas pessoas. Por quê? Porque eu precisava me manter no controle, porque eu precisava ali dar ordens o tempo todo. E hoje eu entendo. Só que esse entender, nesse caso específico, ele não veio com um tom de julgamento e de crítica, sabe? Mas é uma clareza. Porque quando a gente tem essa clareza, a gente consegue ter mais consciência para mudar as nossas decisões do futuro. Então, pode ser que lá atrás você teve atitudes, você teve comportamentos que talvez te prejudicaram ou prejudicaram outras pessoas. Às vezes, não prejudicar de fazer mal, assim, da pessoa ter um prejuízo gigantesco, não. Mas às vezes, quantas vezes a gente prende as pessoas por amor, não é verdade? E isso está ali tudo dentro da dependência emocional. E aí, essa cliente que falou isso para mim na semana passada, ela falou: Grazi, literalmente a sensação é que eu tirei uma venda dos meus olhos, porque hoje eu enxergo a minha vida com mais clareza. E hoje eu sei que eu tenho esse poder dentro de mim, que eu consigo escolher o caminho que eu quero seguir. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Então, por isso, essas coisas que eu estou trazendo aqui, tudo aqui é um pedacinho de coisas que você pode ir aplicando na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana, para que você tenha mais resultados, para que você chegue onde você deseja chegar. Lembrando que você precisa saber. Se você não sabe, qualquer caminho vai servir, né? Então, o primeiro passo do ciclo da autoconfiança é esse resgate, essa conexão com você mesma que vem do autoconhecimento. O segundo passo é a gente reforçar. Então, a gente reforçar ali as coisas que você precisa para você ficar bem, as coisas que você já faz, que você faz bem, as habilidades que você tem dentro de você. Porque em alguns momentos a gente vive a nossa vida com aquela sensação que tudo que a gente faz é errado. Já sentiram isso? Eu já senti. E parece assim que a gente não consegue fazer nada, a gente se compara, né? E aí, um dos pontos aqui importantes é a gente reforçar o que a gente já faz bem. E eu sei que às vezes vem essa sensação que a gente não faz nada bem, que tudo da gente é errado, que a gente não tem nada de bom, mas você tem muita coisa maravilhosa aí dentro de você, que é bem provável que esteja um pouquinho escondida, que é bem provável que está aí e talvez você nem sabe que está aí. Por isso que a gente precisa do primeiro passo do autoconhecimento
E aí agora da gente estar reforçando tudo isso dentro de você, para você ir se acostumando, para você ir se habituando a enfrentar situações novas, a se desafiar cada vez mais, porque se a gente quer, se a gente tem um objetivo, se a gente quer evoluir, se a gente quer mais para a nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente se manter aqui, a gente não sai do lugar. E aqui, o lugar que a gente está, muitas vezes é um lugar cômodo para a gente. Por mais que a gente fale que tem coisas que a gente não gosta do nosso dia a dia hoje. Tem situações, por exemplo, Grazi, eu estou num trabalho que eu não gosto, eu não sou valorizada, sabe, tô muito desmotivada, mas por algum motivo você precisou ocupar esse lugar, tá? Eu não quero bagunçar a cabeça de vocês, porque isso daqui também não é um tema, a gente precisa de mais tempo para aprofundar tudo isso, mas eu quero que vocês entendam que pode ter coisas por trás aí, até de uma situação ruim que você está vivendo hoje e você sente que você não consegue sair dela. Grazi, eu estou num relacionamento que não é um relacionamento legal. Eu estou num relacionamento que eu não tenho sintonia com meu marido, com meu companheiro. Não tá legal, já quero desistir, sabe? Mas por que que isso tudo aconteceu? De alguma forma vocês combinaram. Vocês combinam de alguma forma. E aí, essa situação pode estar trazendo um benefício para você que tem a ver com a dependência emocional também. Acho até que talvez eu vou fazer uma enquete aqui essa semana, talvez semana que vem eu fale sobre isso. Mas, então, seguindo aqui. Primeiro ponto do ciclo da autoconfiança. Resgate. Resgatar a sua essência, conexão com você mesma, autoconhecimento. Segundo passo, reforçar. Reforçar suas habilidades, reforçar o que você faz bem, reforçar as coisas que são fáceis para você. Às vezes a gente se coloca ali no trabalho, ou a gente se cobra por coisas que não são naturais para a gente, que a gente vai ter que desempenhar com um esforço maior. Não tem problema, tá? Mas, por que não usar o que você já faz muito bem? Como eu falei, tem um monte de coisa aí maravilhosa dentro de você que talvez você não saiba. E você pode explorar isso um pouco mais, você pode trazer isso com mais consciência para a sua vida, para as suas relações, no seu trabalho, em todos os lugares que você passar, entendeu? E aí, por isso que o primeiro passo é importante. E o terceiro aqui, que do ciclo da autoconfiança, é a gente estimular. Como que a gente estimula? Estando em ambientes que nos favorecem. E muitas vezes a gente se coloca, a gente se encontra em ambientes que não nos favorecem emocionalmente. É onde a gente vai se sentindo frustrada, a gente se sente mais oprimida, a gente sente que ali a gente não tem espaço para ser a gente mesma. E um ponto aqui importante, eu sei que a gente não consegue estar o tempo todo, 100%, só em lugares que nos favorecem. A gente vai ter aquele momento que a gente vai se encontrar numa situação que é mais desafiadora, a gente vai estar numa situação que é mais. A gente fica mais insegura. Como eu falei, para a gente crescer, a gente tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto traz medo para a gente. As nossas inseguranças ficam ali, ó, completamente, em alguns momentos, expostas. Principalmente assim, quem passa por uma transição de carreira, quem já passou, ou um ciclo diferente. Na nossa vida, a gente passa por vários ciclos. E muitas vezes a gente precisa se reinventar. E a gente, quando a gente se vê nessas situações, a gente tende a se encolher. Então, por isso que eu falo, tenha pessoas que te apoiem, que te incentivem a ir além. Se você tem um perfil mais comunicativo, você precisa ter pessoas ao seu redor onde você saiba que você pode ser você mesma, que você não precisa ficar se preocupando o tempo todo com julgamentos, com críticas. Será que eu posso falar isso? Mas se eu falar isso, se eu falar isso que eu penso, aquela pessoa vai achar ruim comigo, não vai gostar de mim. Aí vem aqueles medos que a gente tem. Então, assim, a gente com essa consciência, com esse olhar para a nossa vida,
a gente consegue trazer mais leveza para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for passar. E aí é a grande chave para o seu sucesso. Você saber onde você quer chegar, você ter um objetivo definido e você aplicar o tempo todo ali o ciclo da autoconfiança na sua vida, que é você se reconectar com você mesma, você resgatar a sua essência, você reforçar as suas habilidades e você estimular tudo isso aí dentro de você, estando em ambientes que te favorecem. E estar em ambientes que nos favorecem, eles vêm de acordo com a nossa configuração emocional. Então, cada tipo de pessoa tem uma necessidade específica. Cada tipo de pessoa precisa de ambientes específicos. Então, você ter essa consciência e você saber escolher os ambientes que você vai frequentar. Como eu falei, a gente não tem controle, vai ter aquele momento que a gente vai estar num lugar que a gente fica mais insegura, a gente tem mais medo, isso vai acontecer. Mas e quando você não está ali naquele ambiente? O que você pode estar fazendo de diferente para você cuidar das suas necessidades emocionais? Que atitude você pode tomar hoje para que a sua vida seja diferente? Porque ó, uma coisa que eu sempre faço, um exercício aqui nos meus programas imagina a sua vida hoje, do jeito que está hoje, exatamente, com o seu trabalho atual, com seus amigos, com a pessoa, seu relacionamento, como que você, se tiver continuar do jeito que está hoje, como você se enxerga nos próximos anos? Como vai estar a sua vida daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quando você pensa nisso, é algo que te motiva ou não? Porque pode ser que o horizonte que você enxerga é algo que te frustra, é algo que te desanima. Então, cabe a você fazer a diferença, fazer diferente. Você tem uma chave na sua mão, né? A chave do seu sucesso. Você tem uma chave e essa chave ela tem o poder de abrir várias portas para você. Depende de você usá-la adequadamente. Escolher abrir as portas que vão te favorecer. Escolher abrir as portas que vão te deixar mais perto de onde você quer chegar. Ficou claro, gente? Eu sei que teve uma hora que eu falei aqui de algumas coisas que a gente precisa de mais tempo para aprofundar. Não consigo aprofundar aqui, mas eu trouxe propositalmente para que você possa ter esse olhar além, para que você possa olhar lá na frente, coisas que talvez você não esteja querendo olhar, coisas que talvez doa para você olhar. Mas a gente precisa, para a gente crescer, para a gente avançar. Agora, se você falar assim para mim, Grazi, mas tá bom do jeito que tá. Então, tudo bem. Se tá bom, se a sua vida está boa do jeito que tá, então esquece tudo que eu falei. É só se você puder, assim, trazer esses ambientes para que você possa se sentir melhor, cada vez mais. Mas eu sei que dentro de você tem um desejo de mudar pelo menos uma coisinha. Eu sei que dentro de você tem um desejo de você ir além. Você quer mais. E tá tudo bem. Isso não é errado. E você pode chegar lá. E às vezes querer mais, gente, a gente acha, vou mudar de trabalho, vou mudar no relacionamento, mas não. É você se renovar no lugar que você está, com as pessoas que estão do seu lado. Lembra sempre dessa chavinha que está aí na sua mão, para que você possa fazer escolhas que te levem mais perto de onde você quer chegar. Para que você tenha a todo momento essa chave para você pensar, se eu for por esse caminho, eu vou estar mais perto ou mais longe? Se eu for por esse caminho, é um caminho que vai me favorecer ou não? Então, tenha essa clareza, traga esse olhar para você essa semana, que eu tenho certeza que você vai, quando acabar a semana, pelo menos um passinho você vai ter dado para você chegar mais perto do seu sonho. E não se esqueça que você pode contar comigo. Eu confio em você, eu acredito em você e eu sei que você pode ir muito mais longe ainda, tá? Um beijo, boa semana para você. Tchau!